6 de maio, dia do psicanalista. Também é dia do nascimento de Freud. Então, nós vamos falar hoje, em homenagem ao aniversário dele, sobre a biografia de Freud. Freud nasceu em 6 de maio de 1856, na Áustria. Freud não era alemão. Ele nasceu numa cidade na Áustria que se chamava Freiberg. Hoje se chama Pribor e fica na República Tcheca. O nome do pai de Freud é Jacob Freud. Era um comerciante de tecidos, sendo que o comércio do pai dele sempre fracassava. Sempre eles viviam se mudando para uma casa cada vez pior. O nome da mãe de Freud era Amalie. Ela casou com 21 anos com o pai de Freud, que já estava no terceiro casamento. A mãe de Freud teve 8 filhos. Ele foi o primeiro. E ela chamava Freud de Sig de Ouro, porque o nome de Freud era Sigmund Estocolmo Freud. Ela apelidou Freud de Sig de Ouro, que era o filho preferido dela. Em 1859, quando Freud tinha 3 anos, a família se mudou para a Alemanha, mas após um ano retornou para a Áustria e se fixaram em Viena. Freud fez medicina de 1873 a 1881, especializou-se em neurologia. Foi trabalhar no Hospital Geral de Viena para ajudar a família e integrou-se à ala dos pacientes histéricos. Mas ele começou a questionar a forma de tratamento. Foi aí que ele conheceu o Dr. Charcot e foi estagiar com ele presencialmente em Paris para estudar a histeria. Charcot usava a hipnose, mas Freud começou a notar que não dava certo em todos os casos e que ele também não tinha muito sucesso, muita afinidade com a hipnose. Freud casou-se com Martha aos 26 anos, teve o primeiro filho aos 38 e depois teve mais 5 filhos com ela. Continuou no Hospital de Viena por um tempo, mas depois abriu seu consultório com um tratamento alternativo. Mas até então, esse tratamento alternativo não tinha um nome. A psicanálise não surgiu com o nome. Ele não abriu um consultório e botou o nome psicanálise. As pessoas iam fazer esse tratamento alternativo com ele e diziam: eu estou fazendo o tratamento de Dr. Freud. A psicanálise só surgiu, a nomenclatura, depois de uns 6 anos de clínica. Primeiro vieram os métodos, as teorias, as análises, depois veio a denominação psicanálise, análise da psique, da alma. Ele abandonou a hipnose rapidamente, porque era pouco eficaz, criou o método da livre associação e ainda da interpretação dos sonhos. Suas teorias e métodos foram rejeitados pela Sociedade Médica de Viena, que chamaram Freud de insano. Freud ficou sozinho, mas persistiu no seu propósito, no seu método. E o sucesso de Freud veio porque ele teve resultado. As pessoas começaram a falar e a espalhar que estavam melhorando de vida através do método de Dr. Freud. Aí ele começou a ser elogiado pelos que o tinham rejeitado. Em 1938, quando Freud já estava sólido, já tinha criado o termo psicanálise, já tinha seus clientes fixos e certos, a Áustria foi alvo de perseguição nazista. Freud já tinha sofrido 2 grandes perdas. Em 1925, o pai de Freud morreu. Depois, Freud perdeu uma de suas filhas, com a doença que a acometeu. Mas em 1938, quando ele foi sequestrado pelos nazistas, uma amiga dele e paciente pagou o resgate. Marie Bonaparte, sobrinha neta de Napoleão Bonaparte, pagou o sequestro de Freud. Mas Freud teria que sair de Viena.
Ao pegar o trem para Londres, porque Freud sabia que em Londres seus bens não tinham sido inventariados pelos nazistas, ao chegar ao Expresso Oriente, o nome do trem, Freud e toda a sua família e o seu divã e suas 4 irmãs, ele foi surpreendido com a trágica notícia que o sequestro foi pago somente para ele. Não tinha um valor para que as irmãs dele embarcassem para Londres. Então, as irmãs dele foram pegas pelos nazistas e foram mortas num campo de concentração. Veja que trágico, já bem pertinho do final da vida de Freud. Ao chegar em Londres, Freud intensificou seu tratamento de um câncer de mandíbula que ele tinha. Foram 30 cirurgias que o levou à certeza do fim, que fez com que ele pedisse a sua morte. Então, Anna Freud, a pedido do pai, autorizou sua morte em 23 de setembro de 1939. Então, essa é uma visão geral da vida de Freud, a biografia dele.